Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast mais disruptivo do Brasil. Eu sou a Juliana Vieira, consultora de segurança, facilities e tecnologia. E hoje eu vou receber uma mulher, gente. Ela é incrível. Ela é advogada. Ela já foi bailarina, olha isso! Já foi bailarina clássica. Ela é sócia de um escritório, Vasques Advogados, e ela entende tudo de um assunto que vai prender a sua atenção do início ao fim. Eu nem vou falar agora, vou falar depois que ela se apresentar. O nome dela é Vanessa Vasques. Seja muito bem-vinda ao Disruptivo. Muito obrigada, Juliana. Agradeço muito o convite. Fico muito contente de estar aqui e compartilhar um assunto muito importante com vocês. Todo mundo está curioso. Que é negócios digitais, o jurídico para negócios digitais, que é algo que a gente sabe que o pessoal não costuma ir muito atrás nos negócios digitais, porque começa na loucura e quando vê, as coisas já estão acontecendo errado. E é exatamente isso que eu queria falar contigo, Vanessa. Gente, todo mundo quer ter produto no digital. É a grande realidade. Todo mundo quer ter a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª renda. Sim. Aí coloca os produtos no digital. E eu já vou lançar uma pergunta hard. Quais são os riscos que uma pessoa que coloca um produto no digital está correndo? Quais são os riscos? Pode abrir o jogo, não esconda nada. Vamos lá, porque a gente tem um leque de possibilidades de dar problemas e as pessoas precisam ter muita atenção. Primeiro é a questão dos conteúdos que vão ser compartilhados nas mídias digitais, seja numa Hotmart, no YouTube ou no Circle, enfim, precisa ser registrado tanto a questão da marca, ou seja, o nome daquela marca, se você quiser que ela perpetue no digital, ou até mesmo fora dele, né? E também o conteúdo desse infoproduto, ou seja, os vídeos, os e-books, tudo deve ser registrado. Por quê? Para evitar plágio e pirataria. Uau! Já começou que ninguém faz isso. Quem tem assessoria jurídica, estratégica, tem. E como que as pessoas têm que fazer para ter esse processo de registro? Precisa procurar um escritório como o seu, a pessoa consegue fazer sozinha, precisa ter uma OAB. Como funciona esse processo? Que eu acho que o pessoal agora deve estar assim, de cabelo em pé. Meu Deus, eu preciso registrar os meus produtos, e agora? O que eu faço? O processo de registro, tanto da questão de marca, como da questão dos infoprodutos, eu vou ser muito sincera aqui com vocês. Você pode fazer até sozinho. Você não precisa procurar outra empresa, um escritório de advocacia. No entanto, se der qualquer problema no decorrer disso e for irregular ou der algum problema, alguma coisa assim, você pode perder o processo e todo o procedimento que você foi atrás. Então, qual que é sempre a nossa orientação? Não faça sozinho o que você não tem conhecimento. Então, busque sempre um profissional que possa te orientar e que faça esse serviço passo a passo com você. Porque o registro de marca, por exemplo, ele tem alguns parâmetros, alguns conceitos que são muito próprios. Por exemplo, se tem uma oposição, o que é uma oposição? Eu vou registrar a marca XPTO. Já tem outra pessoa nesse sentido e entra lá com uma oposição, falando o quê? Não quero que você registre essa marca porque ela é minha por X, Y e Z motivos. Quem é que vai fazer o recurso disso? A pessoa que entra sozinha, ela vai conseguir, ela vai ter munição jurídica? De forma nenhuma. Exatamente. Então, por isso que é interessante, procure um profissional especializado na área. Lá no nosso escritório, nós fazemos, assim como os registros dos infoprodutos, também os registros de marca, seguindo todo o procedimento, passo a passo, tudo certinho. E dessa forma, o autor, o influencer, ou seja, quem quiser aí atuar no digital, vai estar seguro e protegido, lançando esses produtos
e ao mesmo tempo sabendo que está tudo registradinho e que se houver algum plágio, se houver alguma pirataria, dá para entrar com processo, danos morais, etc. Isso, a repercussão é essa. Se tiver vazamento ali daquelas informações, venda do infoproduto em outro site, a gente está vendo muitas situações de não clonagem, mas colocar um site parecido com aquele, a pessoa vai fazer o lançamento do infoproduto e acha que está comprando uma página, está comprando em outro lugar, é golpe. Também tem a possibilidade da gente ir atrás dessa situação também. Uau, gente, então, quantas situações acontecem no digital. E acho que esse papo vai ser muito útil para o nosso público, vai ser muito útil para todos, porque hoje a gente vive na era digital. Sim. Então, a gente tem o e-commerce no digital, muitas pessoas não saem mais de casa, as pessoas compram até no mercado, as pessoas fazem compra pelo digital e esperam essa entrega. Então, você tem um oceano azul para explorar. Exato. E o que eu queria entender com você, assim, é um oceano azul e para nós que não somos da área, é tudo muito obscuro, porque a gente não conhece nada, como você falou, exatamente. Conhecimento zero. E o que eu queria entender, me colocando no lugar do nosso público, é o seguinte, isso que você falou para o mercado digital, para infoprodutos, que tem alguém por trás como autor. E se a gente estiver falando de lojas, de e-commerce, tem alguma legislação para isso também? Para você conseguir vender os produtos ou revender? Porque o que a gente está vendo muito é você fabrica o produto, eu sou só uma intermediária, e aí eu vendo o seu produto, aí outra pessoa através de mim também vende. Vira meio que uma cadeia de vendas. Exatamente. Eu quero entender isso dentro da legislação atual. Como que funciona? Bom, em qualquer ponto da venda, da cadeia de vendas, quem é que está vendendo o produto, ele tem responsabilidade. Porque nós temos que nos curvar à lei do direito do consumidor. Sim. Então, vamos supor que eu tenho um e-commerce e eu venda um iPhone, vamos supor. Sim. Eu revendo, né? Revendo, eu peguei da China, aí comprei e repassei para o consumidor final. Tá, qual a responsabilidade? Foi vendido daquela loja. Vai ter vamos supor que tem um defeito. Tem a questão da troca. Na legislação, ela define alguns prazos, né? Então, por exemplo, a pessoa que comprou online qualquer produto ou infoproduto, ela tem o direito de desistir da compra durante 7 dias. Ouviu? Ouviu aí, ó, você, presta atenção. Comprou? Se arrependeu? 7 dias para exercer o direito de arrependimento. Dentro da legislação de direito do consumidor. Exato. Viu como é bom assistir Disruptivo, gente? Você aprende. São dicas únicas aqui. Exato. Essa dica foi sensacional. Com certeza o público vai gostar. Porque eu acho que muita gente às vezes compra na emoção. Sim. Com certeza. E aí, quando você vai olhar mais detalhes e pesquisar com calma, você viu que tinha num outro lugar o mesmo produto com preço melhor, ou você vê que aquele produto não é o que você queria. E às vezes, eu acho que as pessoas ficam com o produto sem querer, porque vai falar assim, como que eu vou fazer para devolver? Dá para devolver? Não dá para devolver? Uhum. Eu vou receber de volta o dinheiro? Não vou? Então, é muito bom você passar essa informação de que existe o prazo de 7 dias. E eu digo até mais, para quem vende infoprodutos, o que nós vemos muito nas vendas dos lançamentos de infoprodutos? A gente já sabe que as plataformas, elas já trabalham com 7 dias do direito de arrependimento. Então, se vocês olharem em qualquer plataforma, você tem a possibilidade de fazer a devolução com 7 dias. Certo. O que nós costumamos orientar para os nossos clientes? Ao invés de soltar todo o material nos 7 dias, porque a gente sabe que tem gente que vai lá, baixa tudo, salva tudo e vai indo. Vai lançando aos poucos. Nossa, que insight incrível. Então, para tudo, Van! Para tudo! Presta atenção. Você que tá aí, ó, tem loja digital que tá lançando e-book. Eu mesma. Presta atenção no que ela falou aqui, ó. Olha que insight. Esse insight vale ouro, gente. É estratégia. Olha a estratégia. Liberar o conteúdo aos poucos para garantir o quê? A retenção. Aquele cliente ficará. Porque depois que o cara baixou,
leu, se ele quiser desistir. Também tem muita gente que age de má fé, vamos combinar? Sim, a gente vê bastante. Na legislação, tem alguma proteção para quem está vendendo? Por exemplo, eu estou vendendo um e-book, aqui está o nosso livro de coautoria, mas digamos que eu estou vendendo um e-book. A pessoa baixou, já leu e fala que se arrependeu e quer devolver. Como funciona? Existem regras para tipos de produto ou não? É a mesma regra para tudo? Basicamente, quando a gente fala de consumidor, que é a pessoa que vai comprar alguma coisa, a gente tem que usar a lei do direito do consumidor. E, infelizmente, na questão da internet, tem esse direito do arrependimento. Então, por exemplo, um e-book, que é algo de fácil consumo, né? Você vai baixar o e-book e acabou. Infelizmente, neste caso do e-book, se a pessoa não tiver, ficou arrependida, vai ter que devolver aquele dinheiro. Por isso que... Gente, mas você vê que a legislação precisa ser atualizada, porque tem um lado do consumidor, mas também tem um lado do autor. Exatamente. E como é que fica? Então, você tem o seu conteúdo, as pessoas podem comprar o seu conteúdo, consumir seu conteúdo, devolver depois que consumiu, e você tem que devolver o dinheiro. Vamos combinar que essa lei tá meio injusta. Vanessa, vai, Vanessa. Mas eu quero a sua opinião. É injusta, tá injusto. Mas a gente tem alguns meios para coibir uma situação dessa, por exemplo. O que a gente faz? É a estratégia de liberar as coisas aos poucos. Então, normalmente, quando o pessoal vem, o e-book, ele costuma ser uma isca. Então, ele não, de fato, ele não é algo para gerar dinheiro. É, porque é barato, né? R$50 um e-book no máximo? E a gente vê também que o grau de pedir a devolução disso é baixo. O pessoal pede devolução quando eles gastam um valor mais expressivo. 997, 1.000, não sei o que lá. Quando passa desse valor, que a gente percebe que tem essa... Incrível. Eu sou uma máquina de perguntas agora. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Meu Deus do céu! Isso funciona para serviços? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas hoje vendendo mentorias. Vendendo aconselhamentos, vendendo mentorias, vendendo consultorias. E também utilizam plataformas para fazer essas vendas. Então, digamos, fizemos a venda de uma consultoria. A pessoa comprou essa consultoria, consumiu uma parte dessa consultoria. Como funciona? Tem que ser dentro dos 7 dias também, quando é serviço? Como funciona? A mentoria, apesar de você utilizar as plataformas de venda online, normalmente para aqueles mentores, consultores estratégicos que buscam fazer um contrato de mentoria. Sim. Aí nós temos uma outra situação. Até pode ter o direito de arrependimento dos 7 dias, mas normalmente uma mentoria que ela é a longo prazo, demora mais para ela se perpetuar, os 7 dias acaba não acontecendo. Porque paga, aí você agenda para depois de 15 dias, foi o prazo do direito do arrependimento. Entendi. E aí vale o quê? O que está no contrato. Por isso que o que você estabelecer em contratos de mentoria é muito importante, tanto na questão de sigilo e confidencialidade, tanto nas questões de termo, por exemplo, de termo de imagem e voz, se você quer gravar um depoimento daquele seu mentorado para colocar na internet. Nossa, então a gente tem um site leque absurdo agora. Gente, presta atenção. Meu Deus. Até isso. Olha o detalhe. Então, se você quer usar a imagem do seu mentorado, isso precisa estar no contrato, ele precisa autorizar a utilização da imagem. Vanessa, quanto detalhe, às vezes a gente não se dá conta de como um contrato é importante, até mesmo por uma divulgação. Com certeza. Que incrível. Tudo que você vai postar na internet, mesmo que seja gratuito, a pessoa precisa autorizar. Então, acontece de muita gente passar, tirar foto, postar na internet, tudo mais. Mas se aquela pessoa entrar com uma notificação falando, eu não aceito ser usada de divulgação disso, eu quero meus direitos morais pelo uso indevido da imagem. O que está na Constituição? Que a imagem ela é protegida. Então, Uau. É um direito constitucional. Então, até quando a gente tira uma foto aleatória,
a gente tem que tomar cuidado em como postar, porque isso pode gerar algum prejuízo se alguém se sentir de alguma forma, né? Exatamente. Com a imagem utilizada sem autorização. Exato. Então, por exemplo, se você vai fazer uma palestra num evento, e aí você tira aquelas fotos e depois você usa isso para fazer um marketing, uma publicidade daquele evento. Se aquela pessoa que apareceu no evento, ela não queria ser vinculada ao evento, ela pode pedir para tirar a imagem e pedir danos morais pela utilização indevida da imagem dela. Isso dá processo mesmo? Isso dá processo. Tá todo mundo chocado junto comigo aqui? Pode acontecer. Vamos falar de valores, assim, só pra gente ter uma ideia. Não que ninguém queira ganhar dinheiro com isso, mas assim, pra gente entender o tamanho do prejuízo que isso pode trazer pra uma companhia, às vezes, e de uma forma inocente e eu que as vou pessoas algo mais fazem. longe depois de responder a sua pergunta, porque a gente tem uma profundidade que a gente pode entrar até na seara trabalhista. Mas eu vou antes responder o valor do dano moral. Não, porque, gente, para e pensa comigo. É tão automático você fazer um store num lugar, você tirar uma foto, você tá ali com um time, você tira, você posta, você não pensa que aquilo pode gerar um determinado dano, um determinado prejuízo. E aí, de repente, alguém se sente incomodado porque a imagem foi vinculada a determinada marca, entra com um processo. Esse processo pode trazer um prejuízo para a companhia de quanto? Então, o dano moral no direito brasileiro, nas nossas jurisprudências, o que é a jurisprudência? São julgados, reiterados, é aquele costume que os juízes julgam, né? Então, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui da nossa região, o dano moral não tem um valor tão expressivo, varia entre 5 mil, 8 mil, 10 mil reais, mas assim, já é gente, um valor imagina, mesmo que for 5, se 10 pessoas entrarem, são 50 mil indo pro ralo? Exatamente. Por isso que a gente sempre orienta os nossos clientes, principalmente os nossos clientes que são de mentoria, que vão fazer essas postagens na internet, ter o termo de uso de imagem e voz para poder postar os depoimentos com mais tranquilidade, as fotos, uma foto aleatória, eu vou tirar uma foto aqui com você, eu tô aqui e tal, beleza. Passa. Agora, você usar essa foto, engajando ela, colocando ali um valor de tráfego pago para você vincular isso a outro serviço que você está vendendo, isso pode gerar prejuízos. Pode gerar prejuízos grandes e consideráveis, porque vamos combinar, 50 mil não dá numa árvore, né, gente? Exatamente. Imagina? Exato. Então, tem que tomar muito cuidado. E você falou que a gente precisa também tomar cuidado na seara trabalhista. E aí, antes de você explicar, eu tenho uma outra pergunta, que é o seguinte. Hoje em dia, quando a gente entra numa empresa, quando a gente vai assinar o contrato, né, de aceite e tudo mais daquela função, já está escrito lá que a gente autoriza a empresa a utilizar a nossa imagem. Então, é por isso? Explica um pouquinho melhor, porque eu tenho visto isso nos contratos de trabalho. E é uma coisa que anteriormente não era necessária, mas que hoje, diante da internet, do Instagram, do crescimento, do impacto, né, que a rede social tem, é muito grande. Pode ser por isso também, porque muitas empresas, elas fomentam a questão dos treinamentos corporativos, das palestras, principalmente agora com a ANR, a respeito da doença, né, mental, que o pessoal, que o pessoal tá sofrendo muito impacto de pressão e tudo mais. Então, o que pode acontecer? Tem essa cláusula do uso de imagem para postar na internet, essas coisas que ela é mais tranquila. Tem também a questão da filmagem em tempo real, né, dos corredores, do local de trabalho. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. A minha imagem, a minha voz e um vídeo. Exato, Cada uma das coisas tem uma finalidade diferente. E tem uma autorização diferente que tem que estar lá no contrato. Exato. E eu tenho que assinar. Sim, até pode estar num conjunto, mas o que eu acho que é o pior que a gente vê atualmente? Muitas lojas de roupa, loja de mercado, loja de autopeça, enfim, várias lojas usando os colaboradores para fazer trends, ou aquelas coisinhas, brincadeirinhas, tipo, eu fiz tal coisa, não demito, uns negócios assim, bem é um esquisito. pouco...
vamos dizer que é uma exposição, negativa da pessoa. Não só é isso, negativa, e às vezes pode cair num ridículo, uma dancinha, por exemplo, postou no TikTok. E aquilo pode viralizar e prejudicar a carreira, a imagem profissional, a postura daquela pessoa. Porque imagina. Exatamente. Então, quando você está num local de trabalho, que você depende você está subordinado a alguém, se o dono do local vira para você e fala, você vai gravar essa dancinha para mim e a gente vai postar isso na internet, e isso vai que viralize ou não, o empregado ele não tem a possibilidade de negar, porque ele está subordinado. Ele não vai falar não pro... Vocês pegaram essa? Então, olha, o seu empregador falou para você que você vai fazer uma trend, que você vai fazer um vídeo de divulgação, de marketing. Então, como você está subordinado, você não vai poder falar não. Pode até falar, mas aí pode acontecer uma problemas demissão, internos. algum atrito, Exato. etc. Então, automaticamente, isso é como se a pessoa tivesse sendo obrigada a fazer. Exato. E aí, mesmo que ela não queira e faça, depois, quando ela sair da empresa, ela pode entrar com a ação na seara trabalhista pedindo danos morais. Não entendi. Se ela disse sim, por que ela pode entrar? Porque, como ela é subordinada, se ela se negar, ela pode criar um atrito com o chefe. Então, não quer dizer que ela aceitou de verdade. Entendeu? Ela meio que se sentiu obrigada a aceitar para manter o emprego. Para manter o emprego. Ai, gente, que situação. Por isso que a gente fala, mesmo que ela esteja subordinada, mesmo que ela aceite, no frigir dos ovos, ela não teve um poder de voz ativo. Então, ela vai poder ir atrás disso na seara trabalhista. E o que o empregador pode fazer para se proteger? Porque vamos combinar? Gente, a gente tá no disruptivo para falar a verdade, eu já falei, não é para passar a mão na cabeça de ninguém, é para falar o que é. Então é o seguinte, vamos combinar que todo mundo quer ser famosinho. E o funcionário também vai se beneficiar daquele vídeo, dos 5 minutinhos de fama que ele teve. Até onde começa e termina esse direito dele e até onde o empregador também pode se proteger? Porque, queira ou não, às vezes ele tem um funcionário ali que é carismático e a intenção dele não é ridicularizar o funcionário. Pelo contrário, é utilizar aquela imagem, é utilizar aquele carisma para conquistar vocês que estão aí assistindo a gente. A minha sugestão é sempre manter a questão formal, né, do trabalho. Não fazer a pessoa dançar dancinha, dançar trends, fazer bobeira, por exemplo, falar aquele negócio da trend do Demito. Ouço e não julgo, um negócio assim. Isso pode cair uma coisa de ser ridicularizado em público. Exato. Né? Agora, quando a gente por exemplo, uma pessoa tem um escritório de advocacia e vai lá e fala sobre a questão trabalhista. Um associado fala da questão trabalhista. Com autoridade, um conhecimento que ele tenha sobre o assunto. É diferente. Eu tenho um nutricionista que tem ali a outra pessoa que trabalha junto com ele, que é um colaborador dele. Vai falar sobre as questões da nutrição de uma forma formal, tal. Vai vender uma coisa na internet, que isso que é o que a gente mais vê. Mostra, mas de uma forma diferente. Tenta usar de uma forma diferente, mas mesmo assim... Ainda tem risco. Ainda existe o risco, porque a gente não sabe o que o pessoal vai fazer depois que sair de lá. Meu coração tá batendo tão forte. E aí, a gente vai depender do quê? Do juiz, que vai definir o que ele entende ali, o que foi o dano moral ou não. Nós temos juízes que não vai entender que não houve nada na seara moral que prejudicial à imagem daquele colaborador, assim como vamos ter juízes que vai ter a posição contrária. Então, a gente fica um pouco dividido. O risco é absurdo, é alto. Então, a minha orientação sempre é fazer vídeos mais com parcimônia, mais focado, sem ser muito piadista, sem ter essa exposição mais ridícula. Humorística. Até pode ter humorística. Sátira. Uma coisa assim esquisita.
E procurem colaboradores, né, prestadores na internet. Talvez um influencer, alguém que é focado nesta parte. Sim. Foge do pessoal da empresa. O colaborador está lá para fazer o trabalho dele e não viralizar na internet. Pelo menos essa é a minha... Eu parto muito dessa parte. Porque você diminui o risco na sua empresa. Eu já sou o contrário. O empregador não pede nada. A empresa que eu faço parceria, eu já tô divulgando. Nesse caso que é o contrário. Eu vou no lugar, eu já divulgo sem nem pedirem. Eu corro algum risco por estar fazendo aquela divulgação, porque queira ou não, eu não fui lá pedir autorização. Eu estou em determinado local. Ai, gente, eu tô em tal lugar. Eu fui atendida de tal jeito e tal. Não, creio eu que a empresa que você está divulgando não vai fazer outro serviço contrário. Muitas empresas buscam essa validação e querem que tenha essa publicidade orgânica. É bem diferente, né? Essa postura. Ufa! Agora, porque eu já tava com o coração a mil aqui, gente, eu posto tudo. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? E agora? Mas diferente é daquela pessoa que, por exemplo, ela comprou uma mentoria. E aí ela gostou lá do mentor, fez várias sessões, aí no final da sessão vai na internet e fala, ele é golpista, ele é estelionatário, porque eu não apliquei, eu não consegui aplicar a mentoria que ele passou, e a pessoa nem nada fez. E o mentor, ele não tem obrigação de finalidade, ele tem o meio, ele explica da vivência dele, da visão dele, o que a pessoa pode aplicar no negócio e fazer aquilo girar. Para tudo de novo. Vamos parar tudo, para tudo, para tudo. Deve ter um monte de mentores, palestrantes, todo mundo assistindo a gente. Agora é o seguinte. Essa questão de mentoria, de palestra, esses serviços, eles são muito intangíveis. São serviços difíceis de você mensurar a qualidade, mensurar o entregável. Então, hoje, na legislação, existe algum critério básico para você conseguir classificar o entregável? É o contrato? A percepção do cliente importa, não importa? Pode gerar risco ou não? Pode gerar risco. O contrato sempre vai estabelecer as bases do negócio. E mesmo com o contrato, a percepção do cliente ainda vai gerar um risco. Pode gerar um de risco, só que, vou dar um exemplo para você de um caso, que não foi no escritório, mas eu estava estudando para um caso do escritório. O mentor, ele estava acompanhando a mentorada na transição dela de uma função para outra. E a pessoa não seguiu as bases que o mentor pediu, porque ele estava tendo que fazer uma feira, alguma coisa nesse sentido, e ele não pôde acompanhar ela nesse processo. E foi uma coisa que ele vendeu na mentoria dele falando e não tinha contrato. Então, quando deu errado... Foi um contrato verbal. Verbal. Quando deu errado para essa mentorada e ele não acompanhou essa transição, porque, se eu não me engano, era uma mentoria de arquitetura, e deu errado para ela entrou com um processo, inclusive, e foi sentenciado contra o mentor. Eu não acredito. Falando que ele prometeu que ele iria acompanhar todos os passos. Se são todos os passos, ele não poderia ter faltado naquela sessão. Tô em choque. Sabe por quê? Porque isso está trazendo para mim, assim, outras dúvidas que eu acho que também são dúvidas do público. Então, quando alguém vende algo verbalmente em um determinado evento ou numa determinada conversa, one-on-one, ou seja lá como for, tudo que a pessoa falou precisa acontecer? É um contrato verbal? Depende. Sim, depende. Se você prometeu algo que você vai fazer, vira um contrato verbal. Agora, como que a gente pode traçar esse contrato? Ele é muito complexo de se definir. Vou ter uma lista de obrigações e a outra parte vai ter uma lista de dever?
Então, a gente precisa pontuar aquilo contratualmente. Por isso que é muito importante ter contrato. E definir exatamente o que vai ser entregado. Quais são as bases da entrega, o que vai ter de material para entregar, se vai ter videoaula. Faltou na sessão, o que a gente faz com essa sessão que faltou? Vai ser remarcada? Quantas vezes pode ser remarcada? E se a pessoa, no final da mentoria, quiser continuar, ela vai pagar mais sessões? Vai ter uma renovação daquele contrato? Como que pode ser feita? Então, nossa, são muitos detalhes. Tudo isso vai estar estabelecido. E parando para analisar do ponto de vista do cliente que vai comprar essa mentoria, isso é muito bom. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas tenham que cumprir aquilo que elas prometem. Exato. Porque, gente, hoje em dia todo mundo fala. O papagaio até canta. Exato. Ultimamente, quanto mais falar. Então, acho que isso traz um senso de responsabilidade para o mentor, para o palestrante, para aquela pessoa que está vendendo determinado produto ou serviço e traz a segurança para o consumidor. Exato. E mais, isso vai fazer com que nós, que somos mentores, que somos palestrantes, que a gente pense muito bem no que a gente vai falar. Exato. Porque não adianta mais só falar. Eu falo isso sempre, em todas as lives e palestras. As pessoas não querem que você fale, as pessoas querem que você mostre o resultado. Exato. Não é? Então, essa responsabilidade eu achei ótima e achei ótimo isso estar presente na lei para proteger as partes. Porque também, vamos combinar, tem um monte de cliente que inventa, né? Exato. Fala que você prometeu um negócio que você nunca falou. Então, assim, já tá tudo ali muito claro o que é e o que não é. Exato. Isso é sensacional. Só que, por outro lado, eu acho que o mentor, que o palestrante, que o professor, seja o que for o serviço, o consultor, ele tá um pouco desprotegido. Porque se a percepção do cliente, mesmo ele seguindo o contrato e fazendo as coisas, traz um certo risco, o que ele pode fazer para minimizar esses riscos? Porque é o que eu te falei, a percepção, ela é muito intangível. Subjetiva. É subjetiva, Eu pensei uma coisa, você me adorou, você achou eu ótima, a outra pessoa me achou forçada, a outra pessoa falou, nossa, ela é insuportável, a outra pessoa falou, uau, eu adoro essa menina, ela é demais. E aí, com tantas opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, como um juiz vai se posicionar? Primeiro de tudo é a questão contratual. O que nós vemos que falta, por exemplo, o que faltou nessa decisão que gerou essa decisão? Faltou um contrato. E não só a questão do faltar um contrato, ela juntou prints da venda do Instagram e os vídeos falando que ele prometia. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Vou dar um exemplo do advogado. O advogado nunca vai falar para você a causa é ganha. O que nós vamos falar é o quê? Tem uma grande possibilidade, uma probabilidade, um percentual de chances de você ganhar ou perder esta ação. Veja que viabilidade de ação. Nunca vai falar, vai ganhar. Porque a gente nunca vai entender qual é a cabeça daquela outra pessoa que está julgando, as provas que a outra parte vai apresentar. Vou dar um exemplo muito claro para você, assim, que eu fiquei, meu Deus, na mesma semana eu entrei com 2 ações para recuperação de conta de Instagram e TikTok, porque a pessoa perdeu sendo hackeada. E tem como recuperar, banimento, hacker... Como assim? Também tem essa outra forma. É muita coisa. Fica para outro podcast. Vai ter que ficar para outro podcast. Mas na mesma semana eu entrei com as 2 ações pedindo liminar para devolução daquele... Uma pergunta, você conseguiu encontrar alguém do Instagram, alguém do TikTok? Porque, gente, eu acho que se você conseguiu encontrar já é super disruptivo, porque ninguém consegue falar com alguém por trás daquela... Parece que tá tudo ali tão à disposição, mas quando você tem um problema e precisa falar com alguém, não existe ninguém. Não existe ninguém. Por isso que a gente entra com a ação judicial
com um pedido de liminar para a devolução daquela conta. E o que nós vemos, nessa semana que eu falei que entrei com essa ação, eu tive uma decisão do juiz, devolva o Facebook, Instagram no prazo de 5 dias úteis sob pena de multa diária de R$500 por dia até o limite de R$30 mil. Tivemos essa decisão. Uau. Na mesma semana, saiu junto. Nego a liminar. O quê? Exatamente. Então a gente fica, ué. Então, peraí. Agora, eu tô com um pensamento disruptivo passando aqui pela minha cabeça, que é o seguinte. A nossa legislação, não a nossa legislação, mas eu acho que até mesmo os profissionais que atuam, que tomam decisões, que são os encarregados pela prática da lei, até eles ainda não divergem. têm, não só divergem, Não tem eles ainda não têm todo o conhecimento necessário dentro dessa parte digital. A gente vê que é algo tão novo que ninguém está preparado 100% para isso. Exatamente. Eles vão tomar alguma decisão a respeito de inteligência artificial, mas eles também não têm esse conhecimento tão profundo para tomar essa decisão. Então, acho que essas mudanças que estão acontecendo no mundo são muito rápidas. Muito. E a legislação e o judiciário não acompanha a evolução tecnológica. A gente falou junto e não tem como acompanhar, porque você imagina como vai acompanhar? Impossível. Impossível. Não tem como acompanhar. E aí você se vê numa situação de plágio, você se vê numa situação de vazamento de fotos, ou às vezes coisas até mais graves, bullying, alguma foto íntima. E você vê que nem a justiça, nem o judiciário sabe Tem muita divergência. tudo que pode acontecer, tudo que pode ser feito. Então, acho que esse podcast que a gente gravou é mais uma questão da gente se conscientizar para as dúvidas jurídicas que a gente tem, porque acho que a gente está com mais dúvida agora do que antes. Por mim, eu ficaria 3 horas aqui só perguntando. Eu tô com muito mais dúvida do que antes, porque a gente acorda, você faz assim, caramba! Eu tenho uma imagem na minha mente que eu queria trazer isso para a realidade, que quando a gente está mexendo no digital, abre um leque. E aí eu puxo aqui o direito do trabalho, eu puxo aqui o direito do consumidor, eu puxo aqui o direito societário, porque a gente também nem chegou para falar de sócios e parcerias, coprodução, infoproduto, gestão de tráfego, uso da inteligência artificial. Peraí, você tá por dentro de tudo isso? Exatamente. Gente, Vanessa Vasquez está por dentro de tudo isso no mundo digital e fazendo com que seus clientes consigam aí, pelo menos, pleitear os direitos. E assegurar que eles consigam pleitear esse direito com mais segurança. Porque como a gente tem um judiciário que ele não acompanha a evolução tecnológica, o que nós temos que fazer? Nos cercar de documentação para que, se eventualmente aconteça alguma necessidade de entrar com a ação ou alguém entre com uma ação contrária, você tenha as bases de defesa. Então, você me pergunta, o que a pessoa pode fazer para se munir? Documentação. Procurar uma assessoria jurídica e ter essa estratégia montada para o seu negócio. E o que nós fazemos lá no escritório, que eu abraço muito, é entender o negócio do cliente. A gente senta com o cliente na mesa, conversa por horas para entender qual que é o negócio dele. Para ver os riscos, né? Para analisar todos os riscos judiciais que podem acontecer e indicar para eles as melhores soluções, as melhores estratégias, as melhores saídas. O cliente pode chegar em mim e falar assim, não vou fazer isso agora. Tudo bem, mas ele tem a consciência do que pode acontecer com ele ou não. Ele não está despreparado para enfrentar o mundo. Nossa, então o que você faz é muito mais do que ser uma advogada. Exato. Você trabalha com educação, conscientização do cliente. Você trabalha dissipando conhecimento para que o mercado evolua. Porque se a gente tiver muito mais advogados como você, falando sobre assuntos que estão em alta e que todo mundo precisa de assessoria, sabendo tudo que você falou hoje em meia hora... Gente, em meia hora eu tô pirada, eu tô com a minha cabeça borbulhando.
Porque a gente não enxerga esses riscos. Não. E o pessoal entende que o advogado, ele é o quê? Resolvedor de problema. Não. A gente precisa trabalhar no preventivo. No preventivo das empresas, dos negócios. O pessoal não entende que custa muito mais caro a gente fazer um damage control, resolver um problema lá que já estourou no judiciário, do que a gente começar a empresa organizada. Começar tudo estruturado. Então, empreendedor, querido empreendedor, empresário, você que quer segunda renda no digital, não importa. Precisamos medir riscos. Precisamos. E eu estou dentro disso, tá? Porque eu sou, assim, uma executora incrível. Eu sou aquela pessoa que eu faço acontecer. Não importa o que seja, eu faço acontecer. Só que a gente faz acontecer e às vezes a gente Não pensa. não pensa em todos esses riscos que a gente tem. Então, talvez essa racionalidade na tomada de decisão precisa ser considerada. Precisa. Então, esse podcast é muito esclarecedor e serve sim para colocar medo em todo mundo, sabe por quê? Porque é esse medo, é essa insegurança que vai fazer com que as pessoas busquem a assessoria e busquem a ação da maneira correta. Começar do jeito certo a empresa. Fazer do jeito certo desde o começo. E não depois que deu problema buscar você para limpar a sujeira. Exato. Aí às vezes é tarde, né? Às vezes o prejuízo é alto e às vezes o prejuízo pode fazer a sua empresa ser fechada. Por isso que a gente vê muitas empresas fechando aí com 2 anos, 5 anos de idade. Às vezes tem uma briga entre sócios, às vezes responde um processo trabalhista, às vezes tem uma situação de exposição na internet, ainda mais hoje que a gente está com cancelamento em alta, exposit em alta, que a gente nem conseguiu falar sobre questão de gestão de crise nessa situação, sequestro de marca. Nossa, a gente tem uma... Sequestro de marca. Sequestro. A gente vai ter que fazer outro podcast, gente. Acho que sim. Vamos fazer uma live? Vamos. Segunda-feira eu vou fazer uma live, a gente vai fazer uma live pra falar sobre isso, porque não dá pra dormir. Não dá mais pra dormir. Minha querida, eu quero que você deixe um último recado para o nosso público, visando todas essas questões que você trouxe aqui, que são importantíssimas, do risco digital, do judiciário em relação a isso, de quem vende os produtos digitais, de quem compra os produtos digitais, como profissional especialista na área. O que você pode dar de conselho generalista para todas essas pontas? Para que a gente tenha um mundo melhor, né? Uhum. Para que a gente tenha uma interação melhor, porque o digital veio para ficar. É um mundo à parte, mas é o nosso mundo, é o mundo daqui para frente. Uhum. Então, a gente precisa saber como interagir nesse mundo. A gente precisa saber como sobreviver nesse mundo. E fazer com que esse mundo traga mais produtividade e não prejuízos para as empresas. Exatamente. Então, como especialista, o que é que você pode dar de conselho aí? Meu conselho principal é: você tem um negócio, você coloca o seu sangue nele, o seu suor nele, não deixa de pensar na questão jurídica depois. Pode ser muito tarde. Então, não trabalhe de forma amadora. Torne-se profissional do seu negócio. E você sendo profissional do seu negócio, tendo uma assessoria jurídica que te acompanhe dia a dia, lado a lado, para a melhor tomada de decisões, você pode ter certeza que, além do seu posicionamento como branding, como marca bem estabelecida, vai ser muito diferente dos seus concorrentes, ainda nós vamos ter o quê? Uma segurança muito mais sólida para os seus negócios, e isso envolve o quê? Inclusive, o aumento da sua lucratividade. Sensacional, Então, sensacional. Agora é o seguinte, você falou, só que agora eu vou dar um presente pro público. Todo mundo que sentar nessa cadeira, eu faço uma pegadinha, todo mundo já sabe, vai ter que liberar alguma coisa. Eu quero saber o que é que você vai entregar de presente hoje para quem entrar em contato com você, ó, #disruptivo. Qual vai ser o benefício utilizando a hashtag disruptivo? Falando com Vanessa Vasques, associados. Quem
colocar a hashtag disruptivo, vai ganhar 2 ingressos para participar do nosso evento que vai ser aqui na casa, no Growth Talk, no dia 14/6, das 8 às Não 6. dá. Sabe por quê? Porque não vai pro ar. Ah, não vai? Então a gente Não, vai ter antes, que cortar. vai ser depois. Não, a gente corta, não tem problema. Ah, Dá outro presente. Tem que ser alguma coisa da sua consultoria, mentoria, sei lá. posso. Não, não pode? advogado não. Ah, então esquece. Então a gente Posso corta dar o essa livro? parte. Ótimo. Vai cortar nessa parte. Vai cortar, não tem problema nenhum. Ah, tá bom. Ó, pode seguir aí, então, presente. Ou então, quem colocar a hashtag disruptivo vai ganhar um livro que eu participei em coautoria com a Juliana. Ai, olha só que coisa linda! Lugar de Mulher é onde ela quiser ousar e brilhar, onde eu conto várias situações envolvendo a advocacia, envolvendo eu como advogada, iniciando na minha carreira. E aí tem, além da minha história, histórias de muitas mulheres batalhadoras que enfrentaram desafios surreais. Então vale Verdade. muito a pena esse livro. Então, quem... Estamos aqui, a nossa história tá aqui! Nossa história tá Uhul! aqui e vai ganhar esse livro. Ai, adorei. Ai, gente, esse presente foi sensacional. Que Exato. presentão. Inspirador. É isso mesmo. Van, eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo conhecimento compartilhado. Obrigada por tudo. Você é uma profissional sensacional. E com essa Obrigada. cara de 18 anos, gente. Mais de 10 anos de experiência e tem Mais de essa 10 cara anos de de 18 experiência. anos. Ontem, Sensacional. inclusive, o escritório fez 10 anos Ai, de parabéns. abertura. E quero que vocês me sigam lá nas redes sociais, @Vanessa Vasquez, em todas as redes, YouTube, TikTok, Instagram. Sensacional. E para mais dúvidas, é só falar com a Vanessa que ela estará à disposição. Com certeza. Gente, um Muito beijo no seu obrigada. coração. Um beijo no seu coração, ó. Nós duas estamos aqui felizes por compartilhar com vocês todo esse conhecimento. E a primeira pessoa que falar com a Van vai ganhar o livro. Quem vai ser o primeiro? Quem será? No próximo episódio eu conto. Até mais, muito obrigada e um beijo no seu coração.